Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam todos bem. Vou aqui compartilhar nossos slides para a gente dar início à nossa aula. Então, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E hoje nós veremos, né, a diferença de língua, linguagem, voz e fala. Embora todas estejam interligadas, entraremos também mais especificamente no assunto da fonética articulatória e teremos ao final uma atividade prática que vai ser lançada lá no Google Classroom, tá? Mas vocês já podem ir fazendo e depois submeter lá, tá bom? Então, existe diferença entre língua, linguagem, voz e fala? Sim, gente, existe uma diferença. A língua, ela muda, né? Por quê? Porque é o código utilizado, tá? É o inglês britânico, o inglês americano, o inglês, né, com um sotaque que é falado em estado tal, diferente do outro estado, tá? Como é o português brasileiro, que é diferente do que é falado aqui na Paraíba, que é falado lá no sul, tá? No sudeste, enfim, tá? Então, qual é o código, tá? Mais especificamente, qual é a língua mãe, tá? Qual é? É francês, inglês, espanhol, português, certo, gente? É, de forma básica, né, é assim. A linguagem, né? A linguagem ela é abstrata. A linguagem compreensível e expressiva é toda aqui na nossa cabeça. Não tem musculatura envolvida, né? Mas é ela que envia os comandos para que a musculatura ela seja ativada, certo? Então, onde é que eu formulo as ideias e pensamentos? Onde é que eu compreendo? Onde é que eu programo a hora certa de execução das musculaturas envolvidas, né, na fala? E a voz, né? A voz, ela é uma identidade. Nossa, ninguém tem uma voz igual. Por isso que existe a perícia, né, que muitas vezes ela é necessária, né, e é feita com a voz, tá? E a voz, ela é basicamente um som produzido nas pregas vocais, certo? Então, por exemplo, se eu for falar um som do bu, 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 a gente tem a tendência de colocar uma vogal depois, tá? Mas se a gente conseguir, né, e a gente tem um aplicativo que a gente vai utilizar mais lá na frente, que se chama Praat, e aí a gente vai ver essas ondas sonoras, né, bem direitinho, e a gente consegue ver, tá, a diferença, né, como é que se configura, se apresenta cada som da nossa língua, no caso do português brasileiro, tá bom? Então, se eu mexer minha boca, língua, sem aquele ar que vem dos pulmões, é possível produzir algum som consonantal ou vogal, por exemplo? Então, gente, se eu apenas fizer assim, ó, eu não produzi nenhum som, eu só fiz a articulação, tá? Então, a voz, né, é o som que é produzido aqui nas pregas vocais, mas sem essa modulação, que é característico, né, que é de competência dos articuladores, né? Desse ar, quando vem, esse ar vozeado que vem aqui das pregas vocais, eles ou vão para a cavidade oral e nasal, né, ou só para a cavidade oral, e aí os articuladores, que a gente vai ver isso direitinho mais para frente, eles se mexem, se movimentam, entram em contato e modulam, né, articulam esse som, transformando em fala, certo? Então, e a fala? A fala, né? A fala, ela é acústica, ela é física, ela é individual, certo? A gente tem como quantificar, a gente tem como avaliar perceptivamente, acusticamente, tá? Coisa que a gente não tem como fazer quando há, né, esse processamento aqui no cérebro, tá? Então, ela é palpável, ela é concreta, a fala, diferente da linguagem, como a voz também é palpável, certo, gente? Então, o que é preciso para produzir os sons de forma ordenada, articulada, que seja compreensível pelo outro,
né? Para que o outro ele nos escute e ele nos entenda. Então, a gente precisa ter a produção de voz, né? E esse som, né? Que ele é produzido pelas pregas vocais, advindos, né? De uma corrente de ar, tá? Então, ele passa, né? E ele vem aqui para ser modulado, para ele ser articulado e ele toma forma, tá? E aí a gente tem como resultado a fala, certo, gente? Mas, como eu disse a vocês no início, está tudo interligado. A gente não teria como ter isso se não tivesse a programação, né? Que ocorre aqui de forma mais abstrata, né? Que é de âmbito da linguagem. A gente não teria. Que código seria, né? Por que é um código? Porque as pessoas fazem um contrato social, tá? Elas não assinam, né? Elas não vão num cartório para assinar. A gente isso é uma característica humana, né, de viver em comunidade, em sociedade, e precisar de comunicar. Isso é uma característica do ser humano, né, ter a linguagem é um grande diferencial da gente, que nós somos animais, né, para os outros animais. Somos animais racionais, diferenciando-nos dos irracionais. Aí a gente tem aí como grande diferencial a linguagem, certo? E cada comunidade, cada sociedade, cada nação tem um código que é passado de geração para geração, né, em forma de um contrato social, certo? Então, espero que essa parte esteja bem compreendida. Então, aqui é só para a gente visualizar até um slide, né, da nossa primeira aula que eu retirei de lá. Então, aqui mostra os articuladores, tá? As áreas, né, que nós temos aqui relacionadas a essa produção, né, que é a fonética, voz e fala, tá? E temos aqui onde é que acontece o processo, onde é que há toda a ordem, a programação e o planejamento para sair daqui lá para a boca. Certo, minha gente? Então, vamos lá. Então, a fonética é a voz, minha gente. Então, voz, né? E a fala é voz com a articulação, com a respiração, né? Então, esses dois juntos, né? A gente tem como resultado a fonética. E para a gente poder depois ir para a fonologia, a gente precisa primeiro estudar a fonética, certo? E a gente está separando assim, né? Delimitando um pouco para ficar mais fácil para a gente estudar. Porque, como eu falei anteriormente, eu vou ser redundante mesmo, está tudo interligado, certo? E aí, minha gente, a gente vai ver dois aspectos aqui importantes, tá, hoje. Como divide-se o aparelho fonador? E dois, como são produzidas e como caracterizamos as consoantes e as vogais. Tá? Então, primeiro, né, como divide-se o aparelho fonador, essa máquina da fala, né, surpreendente. Então, a dividimos em três sistemas: o articulatório, o fonatório e o respiratório. E aqui são duas imagens ilustrativas para mostrando uma que vem mostrando até o diafragma, né, que é um músculo muito importante nesse processo respiratório, tá? De ar, né? Inspirado e expirado, sem fala e com fala, tá? E esse outro aqui mais rudimentar, certo, gente? Deixa eu pausar. Então, primeiro, né, dos nossos sistemas, aqui a gente tem o articulatório, tá? Que ele consiste em que estruturas, né, fazem parte dele, o formam. Então, a gente tem a faringe, que é por onde passa o alimento, a gente tem a língua, o nariz, a cavidade nasal, a gente tem os dentes, os lábios, né? Então, tudo que tiver acima das pregas vocais para cima, vai fazer parte, serão articuladores, certo? A gente vai utilizá-los fisiologicamente para várias funções, mas ele vai funcionar, né, também como articulador, certo? Como essas estruturas funcionarão como articuladores, tá? Para produzirem fala.
Então, quais são as funções primárias desses órgãos fonoarticulatórios, dos famosos OFAs, que a gente avalia sempre, né? Então, sucção, mastigação, tá? Deglutição, e aí a gente tem outros sentidos que são importantes, que estão interrelacionados, né? Como paladar e olfato, que são sensitivos, tá? E aí eu tenho um videozinho aqui que não é de voz, não é de fala espontânea, cantada, mas mostra, né, esses articuladores eles se movimentando. E vocês observem a ponta da língua tocando aqui, ó, lá atrás dos dentes superiores. Observem os lábios se tocando. Observem aqui, ó, o véu palatino ou palato mole baixando e elevando, tá? Observem. Incrível, não é, minha gente? Vamos lá. E como segundo sistema, nós temos o sistema fonatório, constituído pela laringe, onde estão as pregas vocais, tá? Aqui as pregas vocais ou cordas vocais, né? Nós temos aqui a epiglote. Isso aqui, minha gente, é a glote, tá? Então, aqui é o centro, né, que é a glote. Acima, tá, das pregas vocais a gente tem a supraglote e abaixo a gente tem a infraglote, certo? E aí, é, esse sistema fonatório, né, ele é constituído pela laringe, onde estão as pregas vocais, tá? E na laringe nós temos, né, essas pregas vocais, que é por onde esse ar irá passar. E a laringe é o órgão, né, é a estrutura que é a nossa via aérea. É por ela que o ar, né, que a gente inspira e expira, sem fala ou com fala, ele passa o tempo todo, né? É o nosso combustível, tá? Então, qual é a função primária da laringe? Ela atua como uma válvula que obstrui a penetração de alimentos, secreção, saliva e líquido por meio do abaixamento da epiglote, que é essa folhinha aqui. Então, o que é que acontece, minha gente? A gente tem a faringe, que é por onde passa o alimento, tá aqui no finalzinho da nossa garganta, vamos dizer assim. A gente vai engolir o alimento, a gente vai engolir a saliva, a gente vai engolir o líquido, certo? E aí, o que é que acontece com a laringe? A laringe está por trás, então é a nossa via aérea, né? E aí, o ar, né? Ele vai, é, quando a gente deglute, na verdade, quando a gente deglute, o que é que acontece? Tá? A laringe, ela sobe, ela anterioriza, né? A laringe sobe, anterioriza, e essa folhinha aqui, ela fecha, certo? Então, a gente tem, na verdade, a laringe aqui na frente, e por trás da laringe a gente tem a faringe. Então, ela fecha, né, protegendo a via aérea e o alimento ele passa por trás, certo? Então, às vezes ocorre uma incoordenação, não falo de disfagia, mas ocorre uma incoordenação, que isso acontece com todo mundo uma vez na vida, né? Uma vez no mês, a gente se engasgar até com a própria saliva. E a gente chama isso de penetração laríngea, tá? E esse nosso órgão, né? O nosso corpo é uma máquina muito inteligente, então ele expulsa esse conteúdo invasor por meio da tosse, né? Então, isso é uma proteção. Então, ela funciona como uma válvula de proteção, tá? Porque não deve entrar líquido, secreção, alimento aí. Por quê? Porque não pode ir lá para os pulmões. Então, ela funciona como uma válvula protegendo, né, nossa via aérea, os nossos pulmões, para garantir que a gente possa, né, respirar, viver, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem até fazer um teste, né? Vocês podem deglutir a sua própria saliva, botar a mão aqui, e aí vocês vão observar que a laringe está aqui na frente, né? Então, ela vai elevar, certo? Anteriorizar, e não dá para ver, né? Você não dá para sentir a epiglote fechando, mas é o que acontece. Ela fecha, porque senão ia cair, né?
Certo, gente? É o problema que acontece com, que não é o objetivo da gente aqui, que acontece com pessoas, né, que perdem a sensibilidade laríngea, e aí essa efetividade dela não está, né, 100% como deveria, e aí ela não eleva, não percebe esse alimento e não funciona 100% ou não funciona mesmo, tá? E aí o alimento ela aspira, né? Aí é diferente, bronco aspira, né? Vai direto lá para o pulmão. E aí leva, né, até a morte, certo, gente? Entendido até aqui? Espero que sim. E aí nós temos o sistema respiratório, o último sistema, que é constituído pelo diafragma, pelos pulmões, pelos músculos pulmonares, tubos brônquicos e traqueia, certo? Então, a gente tem aqui diafragma, nós temos aqui os pulmões, né? Nós temos os brônquios, nós temos a traqueia, nós temos a laringe, né? Ar que entra pelo nariz e pela boca, certo, gente? Então, é isso que constitui, né, como estruturas o nosso sistema respiratório. E qual é a função primária desse sistema respiratório? A própria respiração, certo? A função básica dele é garantir a nossa sobrevivência, né, que é respirar. Mas a gente vai utilizar, né, durante a fala. Né? Ele não vai servir só para respiração. A gente vai utilizar, né, essa corrente de ar que vem de lá dos pulmões, tá? Para fala. Então, aqui a gente, por exemplo, tem, né, essa imagem, tá? Que, na verdade, que mostra aqui, durante o comportamento das pregas vocais, né? Durante a respiração, inspiração e expiração. E aqui mostra a expiração, no caso, falada, tá? Que é quando as pregas vocais, elas se encontram, coaptam, né? Aqui está em adução, as pregas vocais, então, estão em abdução, né? Aqui elas estão em adução, tá? E elas fazem a coaptação glótica, né? Produzindo sons, certo? Que eles, quando chegam na cavidade nasal, na cavidade oral, né? E esse ar passa, né? Os nossos articuladores se encontram, tocam, língua toca dente, língua toca no palato duro, né? Aí forma um tipo de som característico, né? Acordado lá, para fazer um sentido, para que a gente possa se comunicar, certo? Então é isso. Espero que vocês também estejam bem até aqui. E aí, minha gente, por mais incrível que seja essa máquina fonatória maravilhosa que nós temos, né? O conjunto de sons possíveis de ocorrer nas línguas naturais, ele é limitado. Vejam só, um conjunto de aproximadamente 120 símbolos, que eu já acho muito, é suficiente para categorizar as consoantes e vogais que ocorrem nas línguas naturais, nas línguas, né, faladas, utilizadas nas línguas mãe, né, maternas. E aí, minha gente, eu tenho aqui essa imagem que vocês devem ter se perguntado, por que que a professora, né, colocou essa imagem aí? Então, eu vou explicar para vocês, porque o nosso, né, essa nossa máquina fonatória, apesar de ser incrível, ela é limitada, né? Os sons possíveis das línguas naturais, né? Por exemplo, do português, ele é limitado. Então, se a gente colocar o nariz, né, onde não deve, por exemplo, o nariz não, a língua, né, onde não deve, por exemplo, no nariz, a língua é um articulador, né? Um articulador ativo. Ela está o tempo todo se mexendo, encostando em articuladores passivos para formar um determinado som. Mas se a gente tocar ela no nariz ou no queixo, por exemplo, a gente não vai conseguir produzir nenhum som, certo? Então, foi só isso, o motivo da imagem aí. Então, gente, vamos agora para o segundo ponto, né? Como são produzidas e como caracterizamos as consoantes e vogais. Hoje a gente vai ver mais, de forma geral, né? Mais especificamente também o consonantal. Na próxima aula a gente vai entrar mais no, finalizaremos o consonantal e entraremos nas vogais, certo?
Então, como nós temos dois segmentos, né? A gente vai chamar consoantes e vogais de segmentos. Então, como segmento consonantal, né? O som produzido com algum tipo de obstrução nas cavidades supraglotais, né? Que estão acima das pregas vocais, de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar, podendo ou não haver fricção. E vocálico, né? Quando a passagem da corrente de ar não é interrompida, tá? Não há interrupção e, então, portanto, não há obstrução ou fricção, certo? Então, quando a gente produz A, E, ó, vou fazer de novo, eu exagerei. A, E, I, O, U, O. A, I, O, U, An, I, On, Então, tudo isso são as nossas vogais, certo? Então, a gente não tem, né, essa obstrução, certo? Como a gente se depara, né, como a gente vê no consonantal. Eu até falei aqui nas vogais nasais, e refletindo aqui ao mesmo tempo que eu estou falando para vocês, na verdade, as nasais aqui, elas têm um diferencial que a gente vai estudar também, mas não tem obstrução, né? Essas vogais orais, certo? A gente vai estudar mais na frente essas nasais e por conta da nasalidade a gente tem, né, a ativação do véu palatino, certo, minha gente? Que a gente vai estudar aqui. Então, na produção de segmentos consonantais são importantes os seguintes parâmetros, tá? O mecanismo e direção da corrente de ar, se há ou não vibração das cordas vocais, se o som é nasal ou se ele é oral, quais são os articuladores envolvidos na produção dos sons e qual é a maneira utilizada na obstrução da corrente de ar. Então, isso tudo a gente vai ver agora. Então, na produção de segmentos consonantais são importantes os seguintes parâmetros, né? Que eu repeti a frase para variar. Então, aqui eu vou repeti-los, né? Mas eu vou acrescentar, tá? Vou caracterizá-los, tá? O primeiro, né? O mecanismo e direção da corrente de ar egressiva. Por que egressiva? Porque é esse ar que ele vem. O português brasileiro, ele funciona, ele produz os seus sons, né? Da nossa língua, né? O português, tá? Uma corrente durante a expiração. Por exemplo, no francês existem alguns sons que eles são ingressivos, tá? Que ele é produzido como se estivesse engolindo o ar durante a inspiração, né? Mas o português brasileiro, a corrente de ar, ela é egressiva, certo, gente? E aí a gente caracteriza como? Como pulmonar, glotálica, né? Ou velar. A gente vai ver isso, tá? O segundo, se há ou não vibração das cordas vocais, pregas vocais, ou seja, se é vozeado ou desvozeado, né? Que vozeado eu utilizo mais surdo sonoro, tá? Então, por exemplo, B. Se você pode botar a mãozinha aí, ó. Tente produzir o som do P, tá? Sem a vogal na frente. Então, é só uma explosãozinha mesmo, ó. Certo? Aqui você não vai sentir vibrar. Então, isso é o que a gente chama de surdo. Desvozeado, porque não tem a produção do som, né, das pregas vocais, certo? No caso do B, você já sente, tá bom? Então, a mesma coisa do KG. Só uma dica para vocês. Todo som, né, que tiver, a gente está falando de fone, de fonema, todo som que tiver aqui, né, primeiro, do lado desse colchetezinho, que esse aqui a gente chama dos pares mínimos, né, pares fonéticos, enfim. A gente vai ter ele surdo e o vizinho dele, o irmão dele, vai ser sonoro, tá? Então, pb, né? Kg, certo? Então, é produzido lá pelo véu palatino, né? Ou palato mole,
né? O G também, só que um não tem, ele é desvozeado, é surdo, enquanto o outro é sonoro. Surdo. G, G, sonoro, certo? Então, quem é surdo e quem é sonoro? Terceiro, se o som é nasal ou oral, qual é a posição do véu palatino, tá? E aí a gente vai ver aqui na frente. Na produção de segmentos consonantais, poxa, lá eu repetindo de novo, minha gente, olha, sei não, eu devia ter apagado isso aqui. Terceiro, né, continuando esse item aqui, esse tópico, subitem. Se o som é nasal ou oral, né, qual é a posição do véu palatino? Então, o véu palatino é isso aqui, tá certo? Tá? E aí ele se mexe, né? Por isso que ele é palato mole, é um véu palatino, tá? E ele se movimenta, certo, gente? Então, vocês vão ver aqui um vídeo, tá? Que eu gravei fazendo o A-an. Então, vocês vão ver que quando, né, for produzido o A, tá? Ó, durante o A, o véu palatino, ele eleva. Durante o AN, o véu palatino, ele abaixa. Certo, minha gente? De novo, ó. Em muitas patologias, a gente até utiliza isso como um exercício, né, para a gente mobilizar, tá? Em caso de paralisia desse véu, em caso de, enfim, de outras situações, a gente até utiliza esse exercício para a gente devolver a mobilidade desse véu palatino, né? Certo, minha gente? Sim, que eu vi aqui. Peraí. Eu coloquei aqui, ó, papila incisiva e pregas palatinas, porque aqui eles tratam, como no livro, né, da Cristóforo Silva, Thais Cristóforo Silva, ela trata como alvéolos, certo? Mas a gente tem, na verdade, as pregas palatinas aqui na frente, certo? E atrás do dente tem uma bolinha, né, que ela é chamada de papila incisiva, certo? Então, tudo isso aqui, essa autora, ela chama de alvéolos, ok? E aí nós temos aqui, ó, tá vendo? O A, né, o véu ele está elevado, enquanto que o AN, né, na produção do AN, o véu está abaixado, elevado, abaixado, elevado, abaixado, ok? Espero que tenha ficado bem entendido aqui. E aí, quarto, né? Quais são os articuladores envolvidos na produção dos sons, né? Então, os articuladores, eles podem ser ativos ou passivos. Ativo é aquilo que está se movimentando, enquanto o passivo é aquilo que está parado, que está estático. Mas a gente, né, tem uma exceção, tá? O véu palatino é uma exceção, tá bom? Então, entram como ativos o lábio inferior, a língua, que vão estar modificando a cavidade oral, né? Porque esses articuladores, eles modificam o trato vocal, certo? O véu palatino, modificando a cavidade nasal, e as pregas vocais, que vão estar modificando a cavidade faringal. E como passivos, nós temos o lábio superior, né, que é interessante, porque se você fizer suavemente, né, o som do M e do B, tudo bem, mas se você for fazer de forma mais enfatizada, né, M, ele também se movimenta, mas é o que essa autora, né, e vários outros autores, eles também se baseiam, né, assim que o lábio superior, ele é considerado como passivo, certo? Aí nós temos ainda os dentes superiores, os alvéolos, o palato duro e mole e a úvula, tá? E, assim, se alguém tivesse perguntando, poxa, mas o véu palatino, o palato mole também está aqui como passivo, né? Porque ele é ativo, né? Mas ele é ativo para esses sons nasais. Porém, ele é passivo quando ele é utilizado, ele é ativado
né? Para quando o dorso da língua, né, vai encostar nele, vamos dizer assim, nessa parte posterior, né? Para produzir esses sons K e G, por exemplo, que são sons velares, tá, gente? E qual é a maneira utilizada na obstrução da corrente de ar? Então, nós vamos ter aí, né, esse encontro, né, quais são os pontos e qual é a maneira de articulação. Então, isso aí vai modificar, vai amplificar, né, aquele ar que vem lá dos pulmões e vai transformar esse ar, tá? Por meio dessa obstrução, né, que a corrente de ar ela vai passar em seu caminho, certo? Então, aí, por exemplo, observe em destaque, tá? Apenas os sons, as letrinhas, né, que representam os sons que estão em negrito, tá bom? Então, a gente vai ver isso aqui mais aprofundado na próxima aula. Aqui é só dando uma orientação para vocês, né? Introduzindo aqui para vocês, tá bom? Então, nós temos aqui como ponto, né, o lugar de articulação, é, os sons que são bilabiais, labiodentais, os dentais, alveolares, alvéolo-palatais, né, os palatais, os velares e os glotais, que a gente aqui não utiliza, tá? Então, a gente tem como bilabial, né, que são esse encontro, tá, dos lábios, né? Como bo, como m, né? O lábio dental é o dente, né? Quem é passivo e quem é ativo aqui? Dente é estático, né? É passivo, é só vocês verem no slide anterior. Então, o lábio aqui inferior é que vai estar encostando, né? Ele vem até o dente, né? Então, a gente tem aí F e V, certo? O dental, né? Data, sapa, zapata, nada, lata, tá? E o alveolar, data. Mesma coisa, né? São os mesmos exemplos, porque o que vai modificar aqui é que se a ponta da minha língua encostar nos dentes superiores, né, incisivos, que são os incisivos, aqui, para produzir esses sons, vai ser dental. Se encostar um pouquinho mais atrás, onde tem a papila incisiva, né, e onde tem as pregas palatinas, aí ele vai ser considerado alveolar, tá? Alvéolo palatal, né? Quando tia e dia, né? Quando é falado assim, que isso caracteriza o falar carioca, tá? Dia. É um encontro, né? Nessas pregas palatinas, tá? E pegando também, né? No alvéolo palatal, né? Tá no palato duro, tá? Então, ó, dia, né? Dia. Tá difícil, que até é, artificial, né? Para mim, que eu não falo assim. Então, chá, já, né? Então, vocês podem ver que tem até uma diferença entre elas que a gente vai ver justamente a maneira de articulação depois, tá? Que vai diferir. E aí nós temos como palatal, né? Banha, tá? Eita, saiu aqui, né, o B. Desculpem, viu? Desconsiderem esse negrito aqui, que o B é o quê, minha gente? Bilabial, né? Então, nós temos aqui o nhã e o lhã como palatal, certo? E o velar, que é produzido lá atrás, como casa, gata, rata, certo? E esse aqui eu já falei para vocês que eu não sei falar esse R. Ok, minha gente? E como modo ou maneira de articulação, né? Então, nós temos oclusivas, as nasais, as fricativas, africadas, TEP, vibrante, retroflexa e laterais, que é o que a gente vai estudar depois, na próxima aula, certo? E vamos entrar nas vogais também. E aí, aqui, minha gente, nós temos a numeração de cada articulador passivo e ativo, certo? Sugiro que vocês imprimam. E aqui a gente tem a nossa atividade, que eu quero que vocês nomeiem, imprimam, né? E classifiquem, né?
certo? Cada uma com base nessa outra imagem, ou vocês podem estudá-la primeiro, né? E ir lá tentar fazer, tá bom? Para ver se vocês conseguem fixar. Aqui, né, conforme o que a gente estudou, né, de articuladores ativos e passivos, para que vocês preencham aqui essas colunas, certo? E aqui também para que vocês listem os articuladores passivos e ativos, tá? Que já foi falado aqui para vocês também. E vocês já podem ir fazendo, né? No Word ou no caderno, vocês podem tirar fotos, tá? E submeter lá ao Google Classroom quando eu lançar a atividade. Tá bom, minha gente? Então, foi essa a aula. Eu espero que tenha ficado tudo claro, esclarecido, tá? E qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. Fiquem com Deus, boa noite, bons estudos.